Oi, gente, já faz um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo, mas quanto mais a gente planeja alguma coisa, menos a gente executa. E eu queria falar sobre um assunto um pouco delicado, mas a história é engraçada. E no final deu certo. E bem polêmico também. Mas eu tenho pensado muito esses dias em gravar esse vídeo e eu tenho que tomar cuidado porque senão o YouTube pode gongar meu vídeo. É sobre. Eu fico até meio assim, porque poucas pessoas querem entrar nesse assunto. Quem é da área evita falar muito sobre isso, porque acaba que afastando um pouco as pessoas por medo, né, de acontecer algo assim. Porém, eu quero gravar esse vídeo exatamente para mostrar para vocês um outro ponto de vista, que foi o que aconteceu comigo. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e sempre receber atualização aí no nosso canal. Então, eu vou começar a contar lá de quando eu tava no curso, tá, gente? A gente ouve muito histórias assim, quando a gente tá no curso, que pode acontecer de terem pessoas, às vezes, mal intencionadas e, assim, promíscuas, né? Querem ter um serviço e receber outra coisa ali, né? Na hora. Quando eu tava no curso, eu ouvi essas histórias e cheguei a ter meu consultório e foi aí o momento disso, de presenciar isso. Eu fico até um pouco assim, meio emocionada de falar, de lembrar assim da minha postura, da postura que eu tive. É óbvio que nem todo mundo vai reagir assim, é óbvio que nem todo mundo quer passar por isso, espera passar por isso, mas é uma história de superação, gente, uma história de superação através do profissionalismo e a mensagem que eu tenho para deixar aqui, que eu vou deixar para falar mais pra frente, para você ficar aí comigo e tirar o máximo de proveito desse vídeo, é que a gente pode reagir sim da melhor maneira possível, protegendo a nossa vida, a nossa segurança e passando o profissionalismo, não perdendo o cliente. Então, o que aconteceu? Um belo dia eu recebi uma mensagem à noite de um cliente, não sei se foi esse caso ou outro, porque teve outros assim também, parecidos. E o que aconteceu? Eu recebi essa mensagem, né? E essa pessoa pedia para marcar um horário comigo. Eu percebi que na mensagem ele falava de um jeito muito estranho. Então ele falava faltando, comendo algumas palavras. E aí eu falei assim, né? Esse cara, ele não é brasileiro. E aí, só respondendo aqui ao meu marido, o que aconteceu? Ele tava marcando comigo e tal, marcou no dia que eu fui atender ele. Tava, tipo assim, parecendo ansioso quando ele me mandou mensagem. Falou que o nome dele era João e tal. Eu estranhei, mas cliente a gente não pode perder, né? Até porque na época eu não atendia todos os dias. Então eu trabalhava às vezes 3 dias na semana, fazia faculdade, estava bem no final ainda, 2018 para 2019. Então, o que aconteceu? Eu peguei e fui atender no dia seguinte. Cheguei alguns minutos atrasada e ele tinha mandado mensagem pra mim, né? Perguntando: cadê você? Onde você tá? Eu falei assim: já tô chegando, 5 minutos já tô chegando. Aí o que aconteceu? Ele tinha ido embora. Ele voltou quando eu falei que estava chegando. Aí ele falou, eu falei, não, se você quiser, né, tudo bem, você tem seus horários, seu compromisso. Ele, não, tô voltando. Aí ele voltou lá pro endereço, e aí, quando ele chegou, eu vi que era um homem japonês. E aí, o que aconteceu? Ele falava assim pouco, tal, aí eu ia conduzindo o atendimento e fiz ele
fiz ele preencher a ficha, fez a anamnese e tudo, tava preparando, já tinha preparado a maca e tal, eu pedi pra ele esperar alguns minutinhos, né, pra eu preparar a sala. E aí, eu tava preparando o creme, quando eu tava de costas, né, preparando o creme na cubeta, que tinha uma bancada assim, e a maca ficava atrás. E aí, quando eu peguei e fui fazendo o creme, eu sempre orientava, porque como era um consultório, não tinha onde a pessoa se trocar, o banheiro era na frente da minha sala, não era dentro da minha sala. Então, eu pedi pra ele se trocar e deitar na maca. Era sempre assim, porque a gente precisa manter a privacidade do paciente. Então, eu fazia minhas coisas ali, deixava meu material pronto e orientava, ia orientando, né? Deita na maca, enfim. Aí ele pegou e sempre orientava também, tipo, de bermuda ou sunga, roupa confortável. E aí, o que aconteceu? Esse homem deitou na maca e colocou a toalha em cima dele. Então, quando eu fui fazer a maca, aparentemente pra mim tava normal. E aí eu comecei a fazer a massagem, né, seguindo a sequência, né, da massagem clássica, então dos pés, né, em direção à cabeça. O método tradicional, o método milenar, né, de massagem. E aí, quando eu comecei a massagear a região das pernas, eu percebi, assim, uma sutileza ali no movimento contra a maca. Só que a toalha tava subindo e aí eu comecei a ver uma coisa que eu não queria ter visto ali. E aí eu comecei a tremer. Eu tremia. Só que aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu falei, vou seguir a massagem, vou continuar fazendo a massagem. Só que eu vou dar uma acelerada aqui. Não pulei etapa, nem mudei protocolo de atendimento, nada. Só falei, eu vou dar um pouquinho, uma acelerada aqui. Fiquei fazendo lá a massagem. Quando chegou na região das costas, eu senti, o braço dele tava meio que pra fora da maca, eu senti um encosto assim, de uma leve pincelada assim na minha, uma resvalada, na minha coxa. Só que hoje eu não lembro nem no momento, eu tava tão nervosa, né, então eu não lembro nem no momento que se foi realmente uma intenção dele ou se ele estava se movimentando na maca. Eu acredito que talvez tenha sido outra coisa, né? A gente, pela situação como se deu, né? E aí ele resvalou na minha coxa e aí eu peguei e falei pra ele. Eu pensei assim, eu preciso me posicionar, porque se eu não me posicionar, ele tá achando que esse tipo de massagem que ele quer, ele vai encontrar aqui, mas não é isso. Aí eu peguei e dei um pulo pra trás, assim, me afastei, né? Afastei meu corpo da maca e de próximo dele, mas continuei com as mãos, não desfiz o contato. E aí eu peguei e falei pra ele assim: escuta aqui, esse tipo de massagem que você quer, eu não faço. Então, se você continuar com esse comportamento, você pode pegar as suas coisas e ir embora. Você não precisa nem me pagar. Ele pegou e falou assim, voltou o braço pra maca e aí ele, não, desculpa. Gente, esse cara depois começou a conversar comigo, naturalmente, de boa. Falou que o nome dele aqui no Brasil era João, que ele tinha 32, 33 anos na idade dele daqui. Começou a falar, conversar comigo. E aí fiz a massagem, aí ele pediu até mais tempo. Eu falei assim, tudo bem, mas eu vou cobrar mais. Ele queria 90 minutos de massagem. E aí foi assim. Eu finalizei a massagem super profissional e tal. Ele aceitou também, ele falou que ficaria lá, que se comportaria tal, pediu desculpa. E aí quando terminei, gente, inacreditavelmente, eu orientei ele, eu falei, ó, voltei pra bancada novamente, deixar a cubeta lá, finalizei, falei, você pode ficar aí uns 5 minutos pra você poder
relaxar, né, se recompor. E aí você depois pode, quando você se sentir bem, você pode levantar da maca, tá? E aí, na super naturalidade, gente, super naturalidade, foi assim, uma coisa que me impressionou porque eu jamais achei que eu ia reagir assim, mas era só eu e eu ali nessa situação. E ele pegou, agradeceu, falou que tinha sido muito bom, e ele pegou, tirou o dinheiro da bolsa dele, tava com uma pochete assim, né, tiracolo, e aí ele tirou o dinheiro da bolsa e ele falou desculpa de novo, pediu desculpa. E quando foi outro dia, ele me mandou mensagem querendo agendar outra sessão. Só que passou um tempo, eu já não estava mais atendendo, então não tinha como eu atender ele. E, claro, eu fiquei até com receio, né, de atender ele, de repente acontecer algo, né, não sei. Mas, a princípio, se eu estivesse atendendo, talvez eu atenderia ele. E aí, quando acabou esse atendimento, ele foi embora, ele falou pra mim que morava na Vila Mariana, eu não sei, falou que era assistente administrativo, não sei se algum dia ele vai ver esse vídeo, mas quando ele foi embora, eu tava sem almoçar, então eu fui comer a minha comida, minha marmita que eu comia lá mesmo, e lá na bancada foi onde eu chorei, comendo comida fria, chorando, mas chorando, gente, pela força que eu tive. E assim, não tava acreditando que eu tinha feito tudo isso, que eu tinha lidado com essa situação e que eu não poderia contar. Até hoje, muita gente da minha família não sabe que isso aconteceu. O rapaz, ele tinha até um físico que eu era mais forte que ele, né? Mas homem sempre tem mais força que a mulher, enfim. Eu não me amedronto com isso, com essas coisas que a gente sabe que podem acontecer, porque eu acredito que a gente pode conduzir de uma boa maneira. Acontece, gente, mas tem, assim, mais Deus presente no nosso trabalho do que qualquer outra coisa. Então, acredito que a gente pode resolver muita coisa no diálogo, sem precisar de violência, sem precisar de escândalo. Foi o caso desse atendimento, ele até me pagou no final, e eu fiquei assim, eu poderia não ter recebido nada, ele poderia ter ido embora, e eu ficado a ver navios ali, mas porque eu dispendi o meu tempo, né? Então, aconteceram outros relatos, né, de assédio daquela forma de paquera disfarçada, né? E aí eu consegui também atender, levar numa boa. E esse é o recado que eu tenho pra moral da história, né? Pra dizer pra vocês. Já curte esse vídeo. Sempre que vocês estiverem atendendo homens, não sejam mal educadas, não tratem com grosseria, não xinguem, entendeu? Muitas vezes eles estão procurando, e realmente, gente, a gente não pode generalizar. Tem muito homem que me procurou, que era homem que estava treinando para serviço, fazer o teste da PM, né, o TAF. Tinha muitos homens que eu atendia que faziam academia, então era muita tensão muscular. E inclusive que atendi, que fidelizei outras vezes. Por quê? O que acontece? A gente pensa que é um público difícil de trabalhar, a maioria das pessoas julgam, inclusive os maridos, inclusive vocês maridos, mas saibam que eles são os melhores pagadores. Eles são bem diferentes de mulher, eles pagam sem chorar, eles gostam do atendimento, eles são sinceros, entendeu? No feedback deles. Então, inclusive um outro atendimento que eu tive, que esse cara me perguntou se você fizesse massagem tântrica. A tântrica, que a gente sabe, é naquele sentido sexual, né? Conotação sexual. Se você fizesse, eu ia querer ser o primeiro. Ele falou desse jeito pra mim, um outro cliente.
Então, eu falei assim, não faço. E aí eu fiz o atendimento, ele pegou e falou assim, olha, querida, no final, sua massagem é muito boa, tá? Inclusive, valeria mais. Mas eu sei que ele tava buscando, ele tava querendo uma massagem diferenciada, né? Ali que não é aquela filosofia da massoterapia que a gente gosta de levar, né? De terapia, de questões holísticas e de saúde. Se bem que, se a gente pensar assim direitinho, isso também entra na cadeia ali do bem-estar, né? Mas é isso, gente. Não tratem com grosseria, tratem com educação. Essa pessoa, esse rapaz, esse homem, esse senhor, né, que te procurar, ele pode virar seu cliente. Inclusive, eu tinha cliente com grana, né, com dinheiro, que era dono de empresa, e ele ia lá, ele ia lá e nunca falou besteira pra mim, nunca fui desrespeitada, nunca falaram besteira pra mim. A gente chega a passar por umas situações meio embaraçosas porque a gente não tem experiência, e sempre tem a primeira vez. Mas não sejam grosseiras, não tratem com palavras assim, sabe? Xingamentos, eu acho isso muito ruim. Pra vocês, não passa nenhum profissionalismo. É óbvio que em casos mais extremos, que de repente você tem o seu telefone disponível e tal, e alguém manda uma foto, alguma coisa do tipo, aí sim você pode bloquear, né? Você pode tomar as devidas medidas cabíveis ali, mas não distratem essas pessoas. Às vezes você sondando, com poucas perguntas, você já percebe a intenção das pessoas. E essa é a base ali, o termômetro. Você já consegue filtrar se aquela pessoa realmente está qualificada para ser um cliente. Então, não sejam mal educadas, sejam sempre solícitas, profissionais, extremamente profissionais nas mensagens do WhatsApp e deixe sempre claro, assim que a pessoa entra em contato, não faça massagem com conotação sexual. A minha massagem é com fins terapêuticos, né, e fins clínicos, né, de massoterapia. Eu sempre falei isso, sempre deixei muito claro, então eu acho que esse posicionamento sempre fez muita diferença pra mim já falar logo de cara. Por quê? Se a pessoa tivesse querendo outro tipo de massagem, de estimulação, ela ia procurar no lugar adequado, não comigo, né? Porque não faria esse tipo de atendimento. E aí, quando eu contei essa história para outras pessoas, elas me disseram, tenham sempre dois alertas aqui, né? Tenham sempre um guarda-chuva ou algum objeto pontudo, algum objeto longo que você consiga dar uma certa distância do corpo da pessoa ao seu corpo, né? Até o seu corpo. E também, quando você precisar de ajuda, nunca peça socorro, grite fogo, incêndio, coisas do tipo. Por quê? Muitas vezes as pessoas, elas são negligentes. Elas escutam, mas elas não querem se intrometer, elas não querem ver o que é, elas não querem que aquilo respingue e resvale nelas. Então, nunca grite, gente, socorro, grita incêndio, grita fogo, e assim você vai ter uma ajuda ali precisa nessa hora para você conseguir se livrar de alguma situação mais embaraçosa. E é esse os meus recados, né, da minha experiência, que foi, assim, extremamente importante para mim, para ficar vacinada. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. No mais, se vocês puderem, tiverem condições de colocar câmeras no espaço de vocês, na entrada, não deixem para sair muito tarde do consultório, isso é uma outra coisa. Nunca saiam desacompanhadas também. Se vocês estiverem atendendo uma última cliente, que era uma estratégia que eu usava, peça uma carona ou, né, converse ali para te acompanhar até o metrô, até o ônibus. Isso é muito importante, né? E assim a gente vai matando um leão por dia para viver daquilo que a gente gosta e fazer e levar o bem-estar para as pessoas que realmente precisam e querem a nossa ajuda. Deixa seu like, se inscreve no canal, te vejo na próxima técnica e até mais.